Bom dia, pessoal. O professor Éder está aqui para falar com vocês sobre as atividades de hoje, 17 de maio, segunda-feira. Então vem comigo, vamos olhar essas atividades um pouquinho mais de perto. Já estou aqui com o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, página 19, atividade de língua portuguesa. 2C, observando as diferenças. Então lá atrás a gente olhou já para o texto A Bruxa e o Caldeirão e o poema 5 e observou ali que algumas palavras terminam com U e outras terminam com L. E a gente vai concluir aqui algumas ideias para saber se tem alguma regra que nos ajuda a entender quando é que a palavra termina com U e quando é que termina com L, ou se a gente tem que simplesmente saber. Então olha lá, no quadro abaixo vocês encontrarão palavras retiradas do poema 5 que acabamos de ler, como também do texto A Bruxa e o Caldeirão. Lendo as palavras do quadro, note-se que elas têm diferenças na escrita. Na primeira coluna, as palavras terminam com U e na segunda com L. Essas palavras possuem sons semelhantes que podem causar confusão na hora de escrevê-las. Então tem algumas palavras aí da Bruxa e o Caldeirão, decidiu, verificou, perguntou, mirou, e do poema 5, sal, mortal, real e postal. Letra A. Agora conversem com seus colegas sobre as palavras acima e com o apoio do professor elaborem um cartaz com uma dica ortográfica para o uso do L e U nessas situações. E no dia a dia façam uso desse cartaz para auxiliá-los, tanto você como a turma, a usar corretamente as palavras. A gente não vai poder socializar, né, infelizmente, mas aí a gente vai começar a pensar e a gente vai conseguir observar algumas coisas. Vou voltar aqui no quadro, ó. Todas as vezes que a gente fica em dúvida se uma palavra termina com U ou se ela termina com L, a gente precisa pensar o seguinte: se essa palavra for um verbo no passado, uma ação que tem que combinar com um tempo e com uma pessoa, a gente sabe que ela vai terminar com U. Veja, ó, decidiu vem do verbo decidir, verificou vem do verbo verificar, perguntou vem do verbo perguntar e mirou vem do verbo mirar, né? Que é o mesmo que ver ou apontar uma mira. Já no poema 5, as palavras terminam todas com L porque elas são substantivos. Substantivos é tudo aquilo que a gente consegue escrever na língua portuguesa, que a gente consegue ver, sentir ou tocar. Então, sal, mortal, real e postal. Os substantivos, alguns podem aparecer com U no final também, tá? A maioria é com L. Por exemplo, chapéu é com U e é um substantivo, não é um verbo no passado. Então, a maioria dos substantivos é com L, mas toda vez que for um verbo no passado, nós sabemos que termina com a letra U. Então, fica a dica aí para vocês não errarem. Depois eu vou colocar um cartaz aqui. E aí na letra B tem um lembrete, olha, aproveite para anotar também o quadro abaixo e um cartaz e mais uma curiosidade. Essa língua, essas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U, mas nem todos, veja. Mal com L ou mal com U? Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, é mal com U. Se for o contrário de bem, é mal com L. Veja, ela passou mal. Se fosse o contrário, seria ela passou bem. Ele se comportou mal. Se fosse o contrário, seria ele se comportou bem. Então, os dois com L. Aquele menino é mal. Se fosse o contrário, seria aquele menino é bom. Então, com U. Ele era um mau estudante. Com U, porque o contrário seria ele era um bom estudante. Agora a gente vai continuar nesse livro aqui lá na página de ciências. Já estou aqui na página 125, fluxo de energia e níveis tróficos. Então nós temos aí, ó, um esquema, um desenho que nos ajuda a entender a cadeia alimentar e como é que a energia flui no nosso planeta. Então veja, vem da luz solar com as plantas, o oxigênio e a água. Elas fazem aquele processo que a gente chama de fotossíntese, certo? Isso é uma energia que faz as próprias plantas sobreviverem e criar o seu próprio alimento, por isso que a gente chama elas de produtores. Esses produtores perdem energia, quer dizer, são alimento de alguns animais que são herbívoros. Por exemplo, aqui temos o coelho. Depois, o coelho é o alimento de outro animal, que é o seu predador, que no caso aqui existem outros, mas é a cobra, né? Então a cobra se alimenta da energia que o coelho se alimentou.
E por último, temos aqui o predador da cobra, né, que seria o consumidor final ou consumidor terciário aqui. A águia se alimentaria da cobra. Então a energia que começou lá na luz solar, que foi produzida com os elementos água e gás carbônico aqui no planeta Terra, forma essa energia, que é o que faz a planta sobreviver. Ela serve de alimento para um animal herbívoro, que serve de alimento para um carnívoro, que serve de alimento para um outro, enfim. Esse é o esquema que explica um pouquinho. Aí tá falando aqui dos níveis tróficos, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas quero que vocês leiam. Na verdade está falando justamente dessa passagem de energia, né? Que essa circulação de nutrientes é saudável e importante para o planeta manter esse equilíbrio. E na página seguinte, após as leituras e discussões realizadas em sala de aula, leia o texto abaixo junto com seu colega e construa uma cadeia alimentar simples. Então você vai fazer aí no seu caderno, no espaço, pode ser só escrevendo aqui do lado desse quadrinho mesmo, uma cadeia alimentar simples. Então o que tem que ter sua cadeia alimentar? Um produtor, uma planta qualquer, um animal que come essa planta e um animal carnívoro que se alimente desse animal que comeu a planta e, se possível, um terceiro consumidor que se alimenta desse outro animal. Claro que não pode ser igualzinho o que está aí, tá? Então tá falando aí sobre a cadeia alimentar, sobre o ecossistema. Eu também não vou ler esse texto para não ficar muito longo. Então é isso, pessoal. As atividades de ciência são essas. A gente vai para matemática agora. Já estou aqui no EMAI, na página 16, no Currículo em Ação EMAI, página 16, sequência 2. No quadro numérico estão faltando alguns números, descubra quais são e complete-os. Atenção, porque aqui são números maiores, né? Nós já temos aqui milhares. Então começa no 2100 e vai até o 2159. Então tem as lacunas aí, observem os números para vocês preencherem. Depois que vocês preencherem, vocês vão responder algumas questões aqui, ó. Número 2. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então você vai olhar lá na primeira coluna, nesse sentido aqui, e vai colocar. Bem, na escrita dos números da terceira coluna, então você vai contar e vai ver na terceira coluna. E o que há em comum na escrita dos números na segunda linha? Agora você vai olhar na linha, na segunda linha, o que há em comum? Quando ele pergunta isso, ele está perguntando assim, ó, que números se repetem? Em que casas eles se repetem, né? Então vamos olhar uma aqui só para a gente saber do que está falando? É a primeira coluna. Então se vocês observarem aqui a primeira coluna, ó, o que ele quer perguntar? Quais são os algarismos que se repetem, que acontecem em todos os números aí? Então, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150. Observem, ó, o 2000 não muda, o 1 que vale 100 não muda, a unidade não muda, que fica sempre zero, é só a dezena que vai mudando. Já na linha que vai acontecer ao contrário, é só a unidade que vai mudar. Unidade de milhar, centena e dezena também. Já falei demais, já dei muitas pistas nessa atividade. Agora aqui número 3, ó. Escreva, por exemplo, os números. 2141. Você vai escrever por extensão o nome do número, né? Então, você vai usar as letras para escrever o número, letra A e letra B. Então é isso, pessoal. Essas são as atividades de hoje. Espero que tenha ajudado o vídeo. Um abraço e tchau.